Olá, está começando o Democracia Jovem, um programa que escuta os mais novos e traz à tona ideias e anseios para a construção de um futuro melhor, um país mais justo e igualitário. Nessa edição, nós vamos conversar com a Mariana Bialski e também com o Felipe Ramos, dois jovens que participaram da terceira edição de um curso do ICAR Unesco na Itália, com jovens lideranças de 20 a 30 anos. Hoje nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recebendo dois jovens, a Mariana Bialski e o Felipe Ramos, eles que foram selecionados através de um edital realizado pelo Instituto do Legislativo Paulista por meio do programa Democracia Jovem para participar de um curso na Itália, a terceira edição do curso do ICAR Unesco, que reuniu lideranças jovens de 20 a 30 anos para discutir, debater igualdade e justiça social. Mariana, Felipe, obrigada pela participação de vocês no Democracia Jovem. A gente que agradece. Obrigado vocês pelo convite. Eu estou muito feliz de poder ter feito parte dessa oportunidade e aqui de contar um pouquinho da experiência e como foi. Sim, acho que também compartilho um pouco do Felipe, acho que a gente viveu experiências intensas lá, muito interessantes, e aí agora sim, acho que é pensar um pouco como a gente pode aplicar o conhecimento que a gente obteve lá aqui, no que a gente está fazendo aqui nos nossos projetos, então também agradeço muito pela essa oportunidade que foi muito maravilhosa. Eles que voltaram da Itália para São Paulo com muitos planos e projetos para São Paulo e para o Brasil. Eu já queria começar perguntando, pode ser para a Mari ou para o Felipe, como que foi esse edital, né? A seleção de vocês já tinham um engajamento, como é que foi tudo isso? Eu sempre fui muito engajado, assim, sempre tive muito essa necessidade de buscar propósito nas coisas que eu fazia e me engajei em diversas associações, projetos sociais, a Mari eu sei também, depois ela pode contar. Então já fiz parte do atendimento da linha de prevenção ao suicídio, dando suporte emocional. Depois eu atuei mais com formações de educação política para jovens no Politize. E o mais recente, que foi o que me levou à seleção desse edital, hoje eu dou aula de português para imigrantes e refugiados aqui em São Paulo. Então eu tinha esse engajamento social. Apareceu o edital e eu falei assim, acho que eu tenho os documentos necessários, tenho nível de inglês, tenho um passaporte válido, vou mandar, mas deu muito medo porque ia ser um sorteio, né? Então acho que a ideia, com certeza, é difícil mapear qual ativismo social é mais importante do que o outro, então o sorteio de alguma forma traz mais igualdade no processo, mas não dá para criar tanta expectativa, assim, mas quando eu fui selecionado, nossa, foi uma experiência muito incrível. E como foi quando você recebeu essa notícia? Nossa. Preciso arrumar mala para amanhã para ir para a Itália. Eu já pedi férias no trabalho, já estava tudo planejando assim como que ia fazer, preparado para falta nas aulas da faculdade que eu estou fazendo também. Então, tudo pronto. Eu falei, o importante é participar da oportunidade. Então, eu fiquei muito feliz. No começo, demorou para cair a ficha. Foi eu que fui sorteado mesmo. Esperei, olhei no diário oficial várias vezes, mas depois fiquei muito feliz e comecei a preparação. E você, Mari, como é que foi essa seleção, essa vontade de participar? Acho que compartilho um pouco do que o Felipe trouxe, assim, então eu também já tinha uma certa experiência na área, então por meio de alguns voluntariados que eu fiz em algumas instituições, como agências da ONU, o próprio Unicef, e até também experiência profissional, tanto no terceiro setor, né, em ONG internacional, quanto também em algumas agências do sistema ONU, então eu também sinto que eu já, de certa forma, já tinha trabalhado mais ou menos na área, no tema, e também é um tema que me interessa muito, assim, acho que está muito alinhado ao meu propósito de vida, né, então pessoal e profissional também. E quando eu olhei a oportunidade, eu senti que também era, bastante interessante, acho que estava muito alinhada com o que eu queria, né, onde eu queria chegar. Também prestei, assim, com a sensação de, nossa, qual é a chance de eu passar, né, impossível, ainda mais também por ser o sorteio, como o Felipe falou, assim, então meio que prestei sem expectativas e se der certo, ótimo, se não der certo, não, a gente já tem. E deu certo. E deu certo. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei chocada, pra ser sincera. Eu acordei, quando eu vi meu nome lá, eu fiquei, não é possível, deve ter sido algum erro, porque a gente sempre tenta se auto-sabotar, né, às vezes. Então, quando eu vi meu nome, assim, foi uma felicidade, assim, absurda, porque é uma oportunidade muito, muito importante, muito interessante, assim, pra minha carreira. E aí foi isso. E aí é o que você falou, assim, né, como era, acho que um mês, assim, mais ou menos, entre a gente ter descoberto que a gente passou e a gente
para a Itália, então aí já teve que se preparar, assim, para ir para a viagem, mas, assim, foi muito emocionante, assim, né? Felipe, explica pra gente, então, que curso é esse, né? Sim, até pra gente foi uma novidade, né? O nome é Youth Bootcamp. Aí a gente, o que é esse bootcamp aí? O que é essa imersão, esse curso? Então foi uma programação de uma semana, muito intensa, desde o começo do dia, 7 da manhã até 10 da noite, assim, atividades imersivas mesmo, desde fazer yoga de manhã, ter seminários, palestras, atividades em grupo para debater propostas, conversar sobre nossas experiências e pensar em soluções para as nossas cidades, treinar como que a gente apresenta essas soluções também. Então era todo tipo de atividade, desde as mais esportivas, né, no começo do dia, das de troca, das de palestra. Então foi muito rico e vieram pessoas de diversas organizações, tanto em nível local, nas cidades da Itália, nacional, europeu também, representantes da Unesco, da UNAR, então foi incrível. Mari, e o que foi mais debatido lá? O que vocês mais sentiram nessa troca de experiências? Acho que o tema, assim, que a gente mais falou sobre a questão da discriminação que a gente vê nas nossas cidades, tanto que, inclusive, nos últimos 2 dias, a gente teve meio que um projeto, assim, que a gente tinha que pensar num plano de ação. Então, primeiro refletir sobre os tipos de discriminação que a gente consegue observar nas nossas realidades e, posteriormente, pensar em, enfim, algum projeto, pensar em tempo de duração desse projeto, com quem que a gente teria que falar para pensar na questão dos fundos, né, para a realização dele, a divulgação desse projeto. Então foi bastante intenso, assim. Então a gente teve um dia para pensar nisso e depois no dia seguinte a gente fez o que a gente chama do elevator pitch, né? Então é o pitch de elevador. Então que você tem mais ou menos cerca de uns 3 minutos para convencer, por exemplo, um formulador de políticas, uma pessoa do setor privado, por que é interessante esse projeto que você está, de certa forma, né, mostrando para essa pessoa e por que faz sentido ele ser implementado, assim, qual o resultado que ele vai dar. Então foi bastante desafiador, né? Porque 3 minutos é pouco tempo para a gente falar sobre isso, mas acho que foi um treino bem interessante, porque é algo que acontece no dia a dia, né? A gente sabe que essa coisa de elevator pitch realmente no mundo profissional, de fato, é algo que a gente consegue observar. Então, acho que foi muito interessante para a gente pensar em um projeto que faz sentido, né, para as nossas cidades e depois tentar pensar na implementação e mostrar, né, e, enfim, e debater sobre esse projeto e divulgar, enfim. Então, acho que, para mim, acho que o ponto que a gente mais, assim, debateu foi a questão dos diferentes tipos de discriminação que a gente consegue observar nas nossas cidades mesmo. E como que vocês convenceram? Eu não vou te dar 3 minutos, eu vou te dar menos. Como que foi começar esse convencimento num país que não é o país de vocês, numa língua que não é a língua mãe de vocês? Como é que foi tudo isso? Porque é aquele momento que tem que pensar em tudo, né? Não é simplesmente falar e convencer, tem toda uma questão no entorno, uma cultura diferente. A própria ICAR Unesco forneceu algumas ferramentas para ajudar a gente nesse desenvolvimento. Então, tinham perguntas direcionadoras. E no começo eles falaram, calma, não precisa ser 3 minutos. Pode começar com 10 minutos. E dividiu a gente em grupos também, para a gente contar um para o outro e tentar convencer pelo menos os outros colegas, assim, de outros países que também a língua materna não era inglês, para ver se a gente se fazia entender entre essa roda menor. E isso ajudou bastante a tirar um pouco a pressão, ter um feedback inicial, assim, para depois cortar pro pitch menor. Foi difícil, mas acho que o que me ajudou bastante também, depois eu conversei com alguns dos mentores que estavam ali representando, para me ajudar a tirar um pouco mais, porque às vezes a gente quer contar muito da nossa história, ou não tem muito bem as palavras que mais expressam o que a gente está querendo dizer, e acho que um dos conselhos que eu recebi foi, não precisa contar tudo dessa história, só o que a pessoa quer ouvir, assim, sabe? E muitos desses tomadores de decisão, eles querem soluções que vão trazer mais eficiência, que vão reduzir custo, que vão resolver o problema de forma mais ampla. Então, traz a solução, deixa ele atraído e depois vocês marcam uma conversa para detalhar melhor o projeto. Isso me deu estalar para conseguir reduzir meu pitch. Assim. E o que foi, assim, aí não sei se a Mari ou você pode responder, o instalar desse projeto, dessa solução para esse tema tão importante, né, que é a desigualdade que a gente tanto debate no Brasil como em outros países? Tanto faz. Acho que nós dois podemos responder, porque cada um dos projetos acabou tomando um rumo um pouco diferente, né? E acho que a gente podia escolher soluções para diferentes tipos de discriminação, de gênero, de orientação sexual, de raça.
E o que me trouxe, acho que quando eu estava pensando nesse projeto, eu lembrei muito de uma ação que eu tinha feito em 2019 para a população em situação de rua. Como eu moro no centro de São Paulo, é uma realidade que eu enxergo, e pensar nas populações em situação de rua, você entra em várias discriminações, porque a população negra que está mais nas ruas, são pessoas também de orientação sexual, identidade de gênero que foram rejeitadas pelas suas famílias que estão ali, são pessoas nordestinas também que vieram para São Paulo buscando uma vida melhor, que não conseguiram esse emprego, que estão ali. Então você vai incluindo várias camadas, e eu pensei assim, putz, tem tanta organização legal que eu conheço fazendo coisas bacanas, e a própria prefeitura tem os seus órgãos, o Pop Rua, as secretarias, para ajudar a solucionar, mas uma reclamação, talvez um sentimento que eu vejo muito dessas organizações é o trabalhar sozinho, e o que eu aprendi muito nesse bootcamp foi a importância das redes e das conexões. Então eu pensei, por que eu não posso, talvez, porque eu também não sou, quem sou eu para propor uma solução megalomaníaca diferente? Mas eu posso ajudar nessa construção de redes, nessa articulação entre as diferentes organizações públicas, privadas, terceiro setor. E aí foi essa ideia que me veio, assim, de o que dá para fazer voltando para cá e convencer as organizações e a prefeitura, o Estado, nessa articulação. Me convenceu. E a Mari? Super, não, é muito legal o tema que o Felipe trouxe, assim, gostei bastante. Eu pensei na questão da Black Discrimination, né, porque para mim é uma coisa bastante visível no Brasil, na cidade de São Paulo, e eu também me baseei em uma iniciativa que eu já fazia parte, então eu pensei bastante num programa de educação nas escolas, né, que eu vi mais ou menos ser implementado por meio de uma ONG internacional que eu fiz parte, e pensar mais ou menos isso, assim, nessa implementação de novos programas que falem sobre uma educação contra o racismo nas escolas, porque eu acredito que é muito importante que a gente fale isso desde o momento, né, que a criança ela é pequena, porque aí ela está formando a consciência dela, a visão dela de mundo. Então, acredito que quando ela cresce, ela já cresce, né, de certa forma, com, né, uma consciência mais aí desenvolvida. Então, eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi educação nas escolas, assim, eu acho que ali é o princípio, né, a gente tem que pensar lá como base, então realmente ter cursos, workshops, né, capacitar professores, né, em relação a esse tema, acho que isso é muito importante, e ter cursos, workshops a respeito dessa temática, né, de forma que, né, é isso, assim, quando a pessoa crescer, ela pelo menos já sabe sobre esse tema, já tem mais consciência sobre isso, então o meu projeto ele foi muito pensado isso, assim, em programa de educação contra o racismo nas escolas e como a gente consegue implementar isso, assim, e, enfim, fazer parcerias, né, com os próprios ministérios, enfim, com o setor público para justamente, né, conscientizar sobre essa importância. Então, acho que foi um pouco nessa linha, também um pouco baseado no que eu já tinha vivido, assim, de experiência profissional e o que eu acredito que seja um grande problema, assim, do Brasil, de São Paulo. Então, acho que foi mais ou menos nessa linha. E também acho que um pouco o que o Felipe trouxe, assim, acho que foi muito interessante pensar essa troca mesmo, né, com os outros integrantes. Então, é o que ele disse, né, que tinha esse momento inicial para a gente falar, né, enfim, fazer rodas de conversas com os participantes, e depois a gente abriu para apresentar isso para todo mundo. Então, acho que foi bem legal esse primeiro momento, porque aí eles mesmos deram feedbacks baseado na experiência deles pessoal, do que dava certo, o que não dava, e aí foi interessante para a gente ir lapidando o projeto, né, então acho que ter os comentários, né, de pessoas de diferentes países do mundo, que vivem em diferentes situações, assim, acho que foi bem interessante para abrir nossa cabeça e, enfim, e é isso, assim, e talvez pensar algo que a gente não tinha pensado anteriormente. Então, acho que essa troca, assim, pré-apresentação do projeto foi fundamental, assim, na minha opinião. Felipe, e além de toda essa questão do projeto que vocês trouxeram muito bem explicado, tem também essa questão, né, Mari, o fora as atividades, vocês têm o contato com as pessoas nas refeições, no acordar, daqui a pouco vai fazer uma compra, né, vai numa biblioteca, enfim, vai visitar uma outra escola, vocês acabam convivendo com outras culturas de diferentes países, de diferentes regiões, o que faz com que cada vez mais enriqueça o vocabulário de vocês, a cultura de vocês, a inteligência de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho disso também, né? Sim, acho que a experiência começa até na divisão dos quartos, né? Que a gente ficou num hostel, num albergue, em que os quartos eram compartilhados, né? E no meu quarto tinham 2 pessoas da França e um da Comoran Island. Ilhas Comores, eu acho que é assim Comores, Ilhas Comores, eu acho. E no meu quarto, esse colega das Ilhas Comores, ele não falava inglês. E foi um grande desafio ele estar ali,
mas a gente conseguia se comunicar em francês. Então foi uma experiência muito legal da gente se comunicar em francês no quarto, tentar ajudar ele a aproveitar esse programa que era 100% em inglês e ao mesmo tempo também fazer outros vínculos, outras amizades. Então começa aí. Ao mesmo tempo, com certeza, como você falou, nos almoços, no yoga de manhã, na janta, no restinho do dia, nas pausas, a gente sempre chegava do lado e falava: o que você acha da palestra? O que você está achando? Tá cansado também? O que a gente faz agora? E essas trocas eram muito ricas para conhecer pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes momentos de vida. Então, acho que a título de curiosidade, né? Tinha gente da Coreia do Sul, da Mongólia, da África do Sul, Uganda, Quênia, França, Itália, UK, País de Gales, Uruguai, Brasil. Então foi uma experiência muito, muito rica. E essas amizades a gente leva pra vida. Assim, leva pra vida, né? Até pra visitar os países quando for, né? Já tem casa nas ilhas. Mari, e as palestras? O conteúdo destas palestras, o que você pode falar um pouco pra gente? Super. Posso só fechar um pouquinho do que você tinha perguntado pra ele? Complementar uma coisa. Eu sinto que talvez esse ambiente proporcionou trocas com pessoas de países do mundo que talvez a gente nunca teria oportunidade, né? Por exemplo, eu não sei quando a gente teria oportunidade para conversar com alguém na Mongólia, assim. Então, acho que foi muito interessante justamente esse momento, assim, pra gente conhecer pessoas de países que talvez a gente nunca teria oportunidade de conversar, assim, e descobrir um pouco sobre a cultura deles, né? A gente teve a Intercultural Night, que eu acho que era esse o nome, se eu não me lembro. Uma noite internacional de povos. Isso, que aí cada um mostrou um pouco sobre sua cultura e juntou com a galera do Erasmus, que estava lá também. Então, a gente descobriu coisas das culturas das pessoas que a gente nunca saberia, nunca teria imaginado. Então, acho que isso foi muito legal. E eu acho que é isso que o Felipe falou, um pouco de, tipo, a troca no sentido também até desses momentos mais informais. Então, eu estava dividindo o quarto, por exemplo, com uma menina que ela era da Itália e a gente super conversou na primeira noite sobre várias dores comuns, enfim, sentimentos que a gente tem sobre os nossos problemas, das nossas cidades. Então, acho que foi interessante esse momento extra, né? Não só o que você falou, não só no momento do programa em si, mas o fora, de noite, no quarto, na refeição, mas sobre os cursos, né? Que você tinha perguntado, um pouco sobre os temas das palestras, acredito que era isso que você tinha perguntado, né? Então, acho que a gente falou sobre diferentes temas, assim, então acho que temas que a gente abordou, por exemplo, foi sobre construção de cidades mais inclusivas, mais igualitárias. Então, teve o Maurício Carta, que era de Palermo, que ele era, enfim, do governo de lá, e aí ele contou um pouco sobre os projetos que ele está implementando para algumas cidades italianas, para pensar, por exemplo, a cidade de 15 minutos, que você vai diminuir a mobilidade, porque tudo que você precisa estar num diâmetro aí num menor, quadrado, que a gente brinca, em 15 minutos máximo de, enfim, né, de walkable distance, assim. Então, foi bem interessante para pensar as cidades nesse sentido. A gente também teve palestras para discutir também. Uma que eu gostei muito foi a de storytelling. Story Circle, acho que era o nome da palestra, que também é uma metodologia da Unesco que eles aplicam, que era sobre contar a sua história, né? E todos os métodos, né? Então, por exemplo, a questão da empatia, de você ouvir a escuta ativa. Então, quando uma pessoa está falando, você está dedicada exclusivamente a ela. Exato. Então, esse exercício do ouvir, que é uma coisa que, claro, às vezes parece óbvia, mas na prática não é. Às vezes a gente não faz isso, assim. E de ter empatia com a história da pessoa, né? Como ela falar sobre a história dela. Então, tinha toda uma metodologia em cima da contação de histórias, que para mim, sendo uma pessoa que trabalha com comunicação, assim, acho que fez bastante sentido, assim, acho que está muito alinhada à minha experiência profissional também. E acho que também tivemos várias outras também, falando um pouco sobre observatórios, né, de pesquisa, sobre dentro da questão do racismo, que já são implementados em vários lugares, vários países, como, por exemplo, em Barcelona, né, acho que o Observatório de Barcelona. Na Unesco também, os masterclass, né, os cursos que eles estão fazendo em cima da questão antidiscriminação. Acho que foram diversas temáticas, assim, sem contar também que a gente teve outros momentos até mesmo de turismo, assim, né? Então, para conhecer, teve uma pessoa que contou um pouco sobre a história de Cagliari, a gente conheceu também... Qual que era o nome? Não... Pula, a gente conheceu também... Isso... Legal. A gente conheceu também o sítio arqueológico de Pula, então também foi interessante esse mix desses momentos, assim, que eram mais intensos de palestras mesmo, também com essa parte mais de turismo, de lazer, de conhecer os locais, conhecer onde a gente estava. Então, acho que foi um pouco isso. Não sei se você quer complementar com mais alguma palestra que te marcou.
Acho que quer. Já que estamos aqui, né? Mas acho que você resumiu super bem. Eu só queria citar como tô fazendo filosofia, tô no último ano de filosofia. Teve uma palestra, a primeira palestra que a gente teve foi sobre a epistemologia das palavras, sobre o significado das palavras e como isso importa quando a gente vai encarar nossos problemas. Não lembro o título exato da palestra, que é difícil, mas eu acho que o que eu trago, que a gente discutiu bastante nessa palestra, foi sobre falsas dicotomias, que às vezes a gente separa teoria e prática, né? Teoria está na academia, prática está na rua, e desvincula como se fossem coisas opostas. Mas será que uma boa prática não precisa de uma teoria? Uma boa teoria não precisa estar envolvida com prática? E muitos outros problemas dicotômicos, assim, de ser generalista e especialista, né? Então, você conhecer bem a sua cidade não quer dizer que você é um especialista na sua cidade. Ser um especialista em uma área, você não tem que ter uma visão global do problema. E às vezes a gente comete alguns erros aí nesse sentido de um especialista é a pessoa que entende só do campo de eletricidade. Não, tem que conhecer dos problemas que levaram ao fornecimento de energia, as casas, problemas sociais. Então isso foi muito, muito interessante, que eu guardo para mim. O que mais preocupou vocês nessa troca de experiências relacionada ao nosso país em comparação aos outros? Eu acredito, assim, sendo bem sincera, eu acredito que, às vezes, por exemplo, a gente pensava em alguns cases que foram apresentados, que eu sinto que, né, europeus, assim, que, por exemplo, o Brasil, na minha opinião, ele tem que superar diversos outros problemas para ele chegar nessa etapa. Então, eu acho que talvez eu senti um pouco isso, assim, que algumas cidades, elas já estão num nível mais avançado, já estão pensando em projetos de sustentabilidade, de não sei o quê, mas que eu sinto que, no nosso caso, às vezes seria um pouco irreal, porque eu sinto que a gente tem que, primeiro, pensar em como a gente combate outros problemas que são muito mais embaixo, que são muito mais fundos, para aí depois pensar em outras questões, assim, né, que eram apresentadas lá, né, então eu sinto que é um pouco isso, né, então pobreza, desigualdade, assim, que são coisas muito visíveis, fome, né, no Brasil, então pelo menos na minha visão é isso, assim, eu acho que alguns projetos eram lindos, mas que eu sinto que a gente tem algumas outras etapas anteriores para a gente tentar, de certa forma, combater, para aí a gente poder falar sobre isso e poder, enfim, discutir isso e trazer um pouco essa visão, assim, né, do Brasil, que muitas pessoas, né, não têm, assim, não conhecem, então, da nossa realidade, do que a gente vive, né, por exemplo, do transporte público na cidade de São Paulo, que eu acho que era um ponto que até, né, tava na minha cabeça, assim, que talvez eles tenham uma outra noção de realidade, né, pra gente aqui em São Paulo, uma cidade imensa, transporte público super lotado, difícil, enfim, então acho que trazer um pouco essa visão da nossa realidade, que talvez eles não tenham, ou dependendo do país, assim, acho que foi bem interessante, assim, não sei, pelo menos na minha cabeça foi isso, assim, algumas noções que a gente pode falar sobre, assim, melhor pra aí depois pensar em como aplicar, implementar outros projetos, depois que a gente conseguir combater problemas que são mais fundos, assim. E para você, Felipe? Acho que eu penso em 2 pontos principais. O primeiro tem muito a ver com o que você falou. Os nossos problemas talvez eles sejam mais estruturantes, até por causa da dimensão do Brasil. O Brasil é um país continental, assim. Resolver os problemas na Itália já é difícil, mas a Itália é muito menor do que o Brasil, ou outros países da Europa. Então acho que esse é um ponto de complexidade que preocupa a gente. E acho que pensar em bootcamps voltados para as cidades já é algo interessante, porque a gente tira esse anseio e essa megalomania de querer mudar o Brasil inteiro, o mundo, assim, e vamos resolver o nosso bairro, nossa cidade, nossa comunidade, talvez seja mais factível. Acho que o segundo ponto de preocupação é em relação à riqueza dos países. Às vezes a gente esquece do histórico, o que levou os países europeus a terem mais recursos para combater a desigualdade. Ao mesmo tempo, é importante a gente estar nesses espaços e falar, vamos investir nos países do sul global e tentar reparar um pouco do que aconteceu no passado, da exploração, da riqueza que foi levada daqui, mas ao mesmo tempo a gente tem menos recursos financeiros, isso é fato, para resolver os problemas do que os países europeus. E o que destacou o Brasil, na opinião de vocês, nas experiências trocadas com os colegas de outros países? Eu acho que, apesar da seleção ter sido sorteio,
foram selecionadas 2 pessoas assim que tinham bastante conhecimento assim da comunidade que a gente está vivendo, da nossa cidade. Então a gente conseguiu se posicionar, falar, contar um pouco mais do Brasil, e as pessoas vinham muito curiosas assim para querer saber mais. Então acho que a gente conseguiu passar uma boa mensagem de olhem para o Brasil, assim. E até uma coisa positiva também do Brasil, que eu acho que a gente tentou propagar, assim. Sim, nosso país tem diversos problemas e a gente sabe disso, e isso é também o que a mídia, né, mostra para o mundo, mas também que o nosso país é maravilhoso em vários sentidos também, a nossa cultura também, né, a nossa hospitalidade também, eu acredito que também é muito boa. Então eu acho que também o que eu tentava, assim, ao conversar com as pessoas, porque realmente elas têm essa visão, né, Brasil, problemas sociais e tudo mais, mas também de mostrar para eles, nossa, tá, tudo bem, tem essas questões, mas a gente tem tanto potencial, assim, a gente tem tantas coisas maravilhosas, né, como eu falei, a questão cultural, ambiental, nosso patrimônio ambiental, a Amazônia, sabe? Então acho que é isso, assim, tentar também mostrar um lado positivo, assim, e um orgulho também de ser latina, de ser brasileira. Eu acho que quando a gente vai para fora, assim, eu sinto que a gente consegue perceber o quão é maravilhoso ser uma latina, é maravilhoso ser uma mulher brasileira, assim, e que às vezes a gente estando aqui, a gente não percebe, né, que a gente tenta olhar para os problemas, assim. Então acho que tanto um orgulho no quesito pessoal, assim, quanto de mostrar para o mundo que de fato o Brasil é, e que o Brasil é maravilhoso apesar dos seus problemas, assim. Então acho que para mim, pelo menos eu tentei mostrar um pouco esse lado, né, para as pessoas também não ficarem tão desanimadas, né, quando eu conversava com as pessoas dos outros países, assim. E quais são os projetos agora aqui no Brasil? A gente percebe que vocês ficam até emocionados de contar a experiência de vocês, uma experiência muito rica, né? Essa oportunidade que o LP, através do Democracia Jovem, trouxe para vocês, né? Mas os planos agora aqui em São Paulo? Primeiro, em relação à minha atuação voluntária, dando aula de português para imigrantes e refugiados, eu comecei porque eu gosto muito de dar aula. E eu estava com uma visão, ok, sou professor aqui, mas acho que eu posso me envolver mais e posso usar mais dessas capacidades para, de fato, construir essas articulações. Então, essa semana, inclusive, eu estava conversando com pessoas da Universidade Estadual de Maringá, que também dão aula para imigrantes e refugiados, para trocar figurinhas e entender quais são os desafios, o que dá para fazer conjuntamente, e acho que trazer essa rede. Acho que isso é uma coisa que acabou já acontecendo assim, meio sem planejar, mas com certeza foi fruto disso que eu aprendi e vivenciei. Mas o que foi planejado, talvez, pós o programa que tem a ver com o projeto do Pitch que eu estava contando, articular melhor, de fato, essa rede voltada para a população em situação de rua aqui em São Paulo, as diversas soluções, organizações que estão atuando nesse projeto. A gente também está num período aqui na cidade de São Paulo próximo das eleições municipais, então entender quem são os vereadores que estão prefeitos, candidatos à prefeitura que estão implicados nessa temática, e entender como que a gente articula depois das eleições e também fora da política institucional entre as associações para a gente ser mais forte junto. E a Mari? Não, super. Acho que o Felipe tocou num ponto, que é essa atuação em rede, que é exatamente isso. Acho que é um ponto principal também que para mim ficou, que a gente não vai conseguir resolver nossas questões atuando sozinho, e que sim, é uma atuação em rede, é parceria entre diferentes organizações, governos, setor privado. Acho que é realmente sempre pensar em rede. Acho que também o ponto, né, que foi bastante discutido lá, que eu sinto que faz bastante sentido, que é pensar global e atuar local. Então acho que para mim isso faz bastante relação, né, enfim, com minha atuação atual, e acho que acho que o programa teve tanto relação com o mestrado que eu estou fazendo atualmente em governança global e formulação de políticas internacionais, que é também pensar cidades globais, né, e foi muito curioso, porque eu estava contando sobre essa questão da cidade de 15 minutos, e eu tive uma aula, né, na semana passada, onde a gente estava falando sobre algo relacionado, assim, e um aluno, ele trouxe um case, e no case dele ele contava sobre essa cidade de 15 minutos, eu fiquei tipo, nossa, eu falei sobre isso no bootcamp, né, tipo, a gente conversou sobre isso. Então essas relações, e até mesmo de sentir que eu tenho muito interesse justamente nessa atuação internacional também, então acho que atualmente o futuro que eu penso é, né, continuar, enfim, trabalhando, enfim, nesse meio internacional de mudança social também, de impacto. Acho que eu sempre vejo a minha carreira como algo que esteja relacionado com impacto, assim, foi algo que para mim eu sempre pensei, e atualmente eu sigo até então nessa área,
e que acredito que faz bastante sentido. Então, acho que é isso, assim, o pensar global e atuar local, acho que enfim, faz muito sentido. E é o que ele falou, assim, a questão das redes, da gente pensar sempre em parcerias, porque acho que só assim a gente vai conseguir realmente implementar os projetos que a gente tem em mente, assim, né? Então, acho que é meio nesse sentido, tanto acadêmica quanto profissional. Acho que eu trago essa experiência para agregar nos 2 pontos, assim. Olha, o pensar global e atuar local, muito interessante. É né? o glocal, Porque... né? exatamente. Que eles chamam. Que mensagem que vocês passam para os jovens? Vocês já são jovens engajados, né, desde muito cedo, que estão querendo essa aproximação com o parlamento, com a política, com as organizações, para de alguma maneira tentar contribuir para um país, para uma cidade, para um bairro melhor, né, Felipe? Porque é isso que você falou, né? Começa na sua rua, começa no seu prédio, né? Exato. Eu acho que às vezes pode parecer um pouco desanimador de pensar a política como algo afastado da nossa sociedade. Às vezes a política pode parecer difícil, mas a política na sua base é poder ao povo, assim. A gente faz parte da política e se a gente não está tomando as decisões, a gente não está à frente das nossas ruas, comunidades, casas, bairros, condomínios, qualquer que seja a estrutura, alguém está decidindo pela gente sobre a nossa vida. E eu acho que os jovens têm a capacidade de se incomodar mais com as coisas, porque eles não se acostumaram com algumas coisas que outras pessoas já largaram. Eles talvez tenham a gente tem talvez uma energia assim para continuar reclamando e debatendo. Então, eu acho que sim, continua reclamando, achando ruim, mas começa a direcionar para os pontos de decisão, porque é assim que a gente promove a mudança. Não, super. Eu acho que eu concordo muito com o que ele trouxe, né, de aproximar os jovens da política, até porque é uma coisa clichê, mas sim, os jovens são o futuro, são o presente, são o futuro. Então, acho que sim, faz sentido a gente estar ocupando esses espaços. E acho que é o poder de pensar os projetos, né, também, porque acho que a gente às vezes está muito focado nos problemas e não pensa muito nas soluções. Então, acho que sempre se juntar para pensar em soluções, mesmo como você falou, pode ser pequena, pode ser no seu bairro, na sua rua, a gente não precisa mudar, a gente nem tem o poder de mudar o mundo todo, porque isso não está nas nossas mãos. Mas eu acho que é isso, assim, pensar, se juntar nas suas redes e pensar em soluções para os problemas, porque acho que só trazer o problema não vai ajudar em nada, mas pensar em como a gente pode dialogar com outros setores, pensar em parcerias com o setor público, privado, sabe? Acho que também um pouco de, assim, uma coisa que eu sinto é que às vezes a gente acha, nada não vai ser possível, muito difícil, mas acho que não custa nada mandar um e-mail para alguém que você acha que pode te ajudar em algum projeto, com algum fundo, sabe? Acho que o não a gente já tem, como eu mesma disse, assim, mas eu acho que é possível da gente pensar, sim, em projetos que podem ser implementados, que podem ser interessantes e que pessoas vão se interessar em financiar e fazer parte desses projetos, sabe? E eu acho que pode mudar a vida de várias pessoas, ou se não for de várias pessoas, de 5 pessoas, isso já é suficiente, sabe? Então, acho que também pensar um pouco para ação, porque às vezes a gente fica, como eu falei, muito no problema, mas pensar, como eu posso tornar esse problema num projeto, pensar numa solução para isso especificamente, mesmo que seja algo muito localizado, muito pequeno, mas a gente começa no pequeno, né? A gente não pode começar no grande. Então, acho que é isso, assim. E eu fico muito feliz, assim, que os jovens estão cada vez mais, assim, como pode dizer, se conscientizando sobre os problemas sociais, sobre a realidade que eles estão, né, inseridos e também fazendo algo para mudar, se posicionando nas redes sociais, né, também. Então, acho que isso é um primeiro passo, sabe? Então, quando eu vejo uma juventude engajada, eu particularmente fico muito feliz, assim, isso me dá um brilho nos olhos de que a gente tem uma esperança, assim, para o futuro, por mais que tenha alguns pontos aí que a gente fica com um pouco de medo, mas que sim, existe uma esperança e que sim, existem pessoas jovens muito dispostos a se juntar, a engajar, a pensar em soluções possíveis e soluções maravilhosas. Então, acho que eu fico muito feliz, assim, muito emocionada, assim, com a juventude atual, assim, até mesmo, então, falando um pouquinho sobre um voluntariado que eu faço, eu sou no Unicef, eu sou ponto focal, assim, do estado de São Paulo, então, de certa forma, eu ajudo a pensar projetos aqui para a gente fazer no nosso estado, e eu tive nesse meio tempo contato com muitos jovens e sempre quando eu converso com eles, a gente compartilha dores e soluções, assim, é sempre muito maravilhoso, porque é isso, assim, a juventude tá a fim de fazer alguma coisa, a juventude tá a fim de mudar, então eu acho que a gente tem muito potencial, sabe? Então acho que isso me anima bastante. Agora o Felipe e a Mariana vão fazer algumas perguntas para a Rebeca, que é aqui do Instituto do Legislativo Paulista.
Rebeca, eu sei que eu já conheço um pouco da resposta desde que eu participei do Bootcamp, mas continuando a pergunta que foi feita, para um jovem querendo se engajar e se aproximar da política institucional, como que funciona o ILP? Que tipo de atuação ele pode buscar com o ILP e com o programa Democracia Jovem? O ILP é a escola do parlamento. É essa ponte entre o cidadão e o próprio legislador e o legislador e o cidadão. Então é uma troca que a gente faz aqui. O ILP ele oferece cursos, assistência e algumas parcerias que são justamente para conseguir melhorar o trabalho do legislador e facilitar o entendimento do que é o papel da Assembleia para o público, para o geral. Entre todas essas parcerias que o ILP tem para conseguir construir esses projetos, enfim, a gente criou o Democracia Jovem, um projeto multifacetado. Ele tem desde a visita aqui na própria Alesp, que é a Alesp de Portas Abertas, aquela coisa importante sobre a gente ter algumas parcerias que funcionam, que é a parceria da Escola do Parlamento, ILP, com a comunicação social da casa, que a gente recebe pessoas de todo o estado, pessoas interessadas mesmo a conhecer aqui. E aí a gente tem o curso Jovem Legislador, mais uma parceria, ILP e a TV, que é um curso que a gente acessa todo mundo, que as pessoas podem se inscrever e ter contato com esse conteúdo. E até mesmo o programa Democracia Jovem, que é o que a gente está conversando agora. O ILP, ele tenta deixar a porta mais aberta possível para diálogo entre a gente. Então a gente tem o saque do Democracia Jovem, que vocês podem mandar e-mails, trocar ideias, mandar projetos, enfim. A gente está tentando construir tudo isso junto. Nós sabemos da importância do papel do jovem na política e é esse também o papel do Democracia Jovem. Agora a Mariana vai fazer uma pergunta para a Rebeca, do Instituto do Legislativo Paulista. Oi, Rebeca. Então, fiquei sabendo que ano passado, 2023, você foi para o último bootcamp que teve, né, da Unesco, né, do ICAR Unesco. E eu queria saber um pouco como foi a sua experiência, se você poderia contar sobre isso. E também como foi o pós, como você conseguiu aplicar o que você aprendeu lá na sua atuação aqui em São Paulo. Todo jovem que vai para o Youth Bootcamp sempre vai representando o país ou a cidade ou o estado que leva ele para lá. Eu fui representando a cidade de São Paulo na época. O Youth Bootcamp, ele foi basicamente essa experiência que vocês acabaram de descrever, que é uma experiência que você vê as diferenças e as semelhanças de outras pessoas do mundo todo. Ele é focado para jovens que são mais engajados, jovens que têm essa procura mesmo por esse mundo melhor, que sim, ele é possível de ser acessado. Eu aprendi muitas coisas com as ferramentas que eles deram pra gente. Então, as conversas relacionadas a networking, as coisas que eram, por exemplo, sobre essas relações que a gente pode trabalhar de forma mútua para procurar esse acesso, né, para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu peguei tudo isso, juntei e vi o que eu estava fazendo na época. E aí, eu fui trazida aqui para o ILP, aqui na Alesp. E, na verdade, o programa Democracia Jovem, o projeto inteiro, ele surgiu a partir disso. Então, a gente traz várias parcerias, tanto aqui dentro da própria Alesp, com setores como a própria comunicação, com setores como SGP, SGA, que são siglas que depois a gente conversa melhor o que elas significam. A gente trouxe esse projeto para cá. A partir disso, a gente pega essas metodologias, essas ferramentas e continua andando para frente, que é uma coisa que eu espero que vocês façam também, que a gente continue andando para frente juntos. Rebeca, e pensando também em jovens que já estão engajados em um projeto localmente ou em alguma organização pequena, que tipo de atuação, de direcionamento você poderia dar para essa situação? Entre todas essas parcerias que o ILP tem para conseguir construir esses projetos, enfim, a gente criou o Democracia Jovem, que ele é um projeto multifacetado. Ele tem desde a visita aqui na própria Alesp, que é a Alesp de Portas Abertas, aquela coisa importante sobre a gente ter algumas parcerias que funcionam, que é a parceria da Escola do Parlamento, ILP, com a comunicação social da casa, que a gente recebe pessoas de todo o estado, pessoas interessadas mesmo a conhecer aqui. E aí a gente tem o curso Jovem Legislador, mais uma parceria, ILP e a TV, que é um curso que a gente acessa todo mundo, que as pessoas podem se inscrever e ter contato com esse conteúdo. E até mesmo o programa Democracia Jovem, que é o que a gente está conversando agora. O ILP, ele tenta deixar a porta mais aberta possível para diálogo entre a gente. Então a gente tem o saque do Democracia Jovem, que vocês podem mandar e-mails, trocar ideias, mandar projetos, enfim. A gente está tentando construir tudo isso junto. Eu queria muito agradecer essa conversa, essa rica conversa com vocês. Nossa, foi uma troca, assim,
Muito gratificante, muito obrigada. E vocês estão de parabéns pelos jovens que vocês são e o exemplo que vocês estão passando aqui nessa conversa, na atuação de vocês, né, da maneira de como vocês trabalham, das experiências, da importância desse intercâmbio. Muito obrigada de coração. A gente que agradece. Muito obrigado. O Democracia Jovem é um programa que vai a todas as cidades do estado de São Paulo conversar com os jovens, assim como nós conversamos hoje com a Mariana e com o Felipe, jovens que têm dúvidas, jovens que já estão engajados, é o papel do nosso programa Democracia Jovem. Continue com a nossa programação. Até mais!